Deno, Deno, Deno. Provavelmente essa é a palavra mais ouvida na comunidade nos últimos dias. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre isso. Quais os efeitos reais do Deno sobre a comunidade Node, sobre a comunidade JavaScript, TypeScript, etc. Então, será que a gente deve realmente parar de usar o Node agora e começar a usar o Deno? Então a gente vai discutir isso com mais calma nesse vídeo. Então fica até o final que vale bastante a pena, porque a gente vai conversar sobre outros assuntos relacionados a essas novidades que impactam a comunidade o tempo todo. Bom, eu sou o Túlio Faria, o criador aqui do DevPleno, e nesse vídeo a gente vai falar alguns aspectos aqui sobre o Deno, o impacto dele para a comunidade JavaScript e TypeScript, já que ele roda também TypeScript nativamente. Além disso, a gente vai comentar se você deve ou não estudar e adotar o Deno no seu dia a dia. E eu quero trazer uma discussão que é bastante importante. Será que isso já não aconteceu no passado? Será que já não surgiram novidades desse tipo que geraram ruído na comunidade? Eu quero trazer uma análise sobre isso também. E o mais importante de tudo, como lidar com as novidades que surgem na comunidade, tanto de tecnologia em geral, tá? Não só na comunidade JavaScript, mas como lidar com isso, como lidar com tudo de novo que surge. Bom, e a primeira coisa, o que é o Deno em si? Bom, o Deno, ele é uma runtime, tá? Ou uma engine. Ele é ele que vai conseguir rodar os seus arquivos, os seus scripts JavaScript. Então, ele vai rodar tanto JavaScript quanto TypeScript. Então, simplesmente, ele é uma forma alternativa da gente rodar tanto JavaScript quanto TypeScript. E eu tô falando TypeScript porque ele roda nativamente TypeScript, tá? Então, a gente não precisa passar por esse processo de transpiling ou de compiling, nada nesse sentido, tá? Então, a gente não precisa converter TypeScript para JavaScript. E o motivo pelo qual todo mundo ficou tão ansioso com essa novidade de ter surgido o Deno é porque ele foi criado pelo criador do Node. Então, depois que ele já saiu, se desligou da comunidade do Node, ele começou a lançar algumas palestras e alguns artigos falando o que ele teria feito diferente no Node e que não era possível ele aplicar essas ideias dele aí no Node porque o Node já estava muito grande, enfim. Então ele criou o Deno, né? Então é até uma coisa interessante porque o Deno, se você colocar as letras em ordem alfabética, se você colocar Node em ordem alfabética, sai Deno. Então é até um trocadilho, beleza, ele fez agora do jeito certo ou da ordem certa. Enfim, existem várias histórias por trás desse nome. Bom, mas o grande detalhe, por ter sido o cara que criou o Node, ter criado o Deno, gerou essa ansiedade um pouquinho maior ainda, tá? Então, muita gente também nem pesquisou sobre isso, nem descobriu, nem tentou investigar o porquê disso, mas uma das coisas que intrigavam ele ali, algumas coisas que funcionam na engine em si, né? Então ele escreveu o Deno em Rust, que é uma outra linguagem, e ele tratou algumas coisas internas de uma maneira diferente. Como, por exemplo, já tratar nativamente todos os processos assíncronos dentro do Deno como promises, tá? Ao invés de uma callback e assim por diante. Além disso, o Deno ele não tem um gerenciador de pacotes, então você simplesmente importa a sua dependência e é isso. Um outro ponto que é bastante ressaltado aí e toda hora é falado sobre o Deno é que ele é mais seguro, tá? Então você precisa passar as suas permissões quando você vai rodar o teu script. Então se o seu script vai ter permissão de acessar a rede, você precisa passar isso para ele. Então olha, meu script roda e ele vai ter a permissão de conectar na rede. Meu script vai mexer no file system, então ele vai gerenciar os arquivos, então você precisa passar a permissão para ele também. Então por isso que eles sempre falam que o Deno é uma secure runtime, né? Então é uma runtime mais segura do que o Node. Bom, e o grande detalhe é, se a gente pegar tudo isso que está escrito no site do Deno, já dá pra gente ter uma ideia do que a gente precisa ou não estudar, ou se a gente pode ou não adotar o Deno já. E eu vou comentar um pouquinho mais para baixo também, tá? Mas em síntese, o Deno, ele é uma forma de rodar JavaScript no back-end, de forma segura, né? Então eles dizem que é de forma segura, porque você precisa passar permissões, enfim. Não tem um gerenciador de pacotes, então você importa as dependências diretamente. E um outro detalhe, ele roda JavaScript e TypeScript nativamente, então você não precisa mais do TS Node, nem nada nesse sentido, para rodar TypeScript, que é uma coisa bem legalzinha também. E o grande resumo da ópera é, se você sabe JavaScript ou TypeScript, você consegue rodar o teu script no Deno. O que vai mudar? Como ele não tem esse gerenciador de pacotes e a parte interna dele é diferente, o que vai mudar é a sua forma de fazer I/O, a forma de você lidar com arquivos, enfim. Mas a base da linguagem é a mesma. Então, se você programa bem em JavaScript para o Node, você vai programar bem em JavaScript para o Deno. Simples assim. Um grande detalhe é que a comunidade JavaScript ela é bombardeada diariamente, tanto por novidades, novas ideias, frameworks, tecnologias novas, enfim. Toda hora a gente está sendo bombardeado com coisas novas. E isso tem um efeito colateral.
que é tão bom quanto ruim, tá? Então a gente sempre tem coisas novas acontecendo na comunidade, e o ruim disso, que muito dessas coisas também geram ruídos. E esse ruído às vezes não é tão bom. Porque o que acontece? A primeira coisa que muita gente falou quando surgiu o Deno era simplesmente se o Deno ia matar o Node. E eu acho que a gente tem que pensar sobre tecnologia de uma outra perspectiva. O que o Deno pode ensinar pra gente utilizando o Node? Acho que esse é o grande detalhe. Qual que são as ideias que o criador do Node lá colocou no Deno que a gente poderia aplicar no Node? Tá? Então, será que realmente eu preciso dessas características agora no Node? Então, ou será simplesmente uma inovação que pode influenciar em alguma coisa no Node? É bastante importante a gente olhar por esse ponto de vista, tá? Então isso muda tudo quando a gente está olhando para a tecnologia. E eu vou comentar algumas passagens aqui que geraram muito ruído na comunidade e que depois foram resolvidas. Então simplesmente gerou uma ansiedade em todo mundo que está envolvido, né, nos desenvolvedores que trabalham na comunidade e que usam JavaScript no seu dia a dia, gera aquela ansiedade para no fim das contas ser resolvido. Então vou comentar algumas coisas aqui que já aconteceram no passado, só para vocês terem uma ideia de que isso passa. Então essa indecisão, será que vai para Deno, vai para Node, enfim, isso passa. Não quer dizer que o Node é indestrutível, mas simplesmente a gente vai entender mais para frente como que essa relação entre o Deno e o Node vai acontecer. E inclusive a gente tem algumas iniciativas de fazer uma camada intermediária que permita a gente rodar scripts Node no Deno, né? Então é uma coisa bastante importante a gente lembrar que existem essas possibilidades todas aqui, tá? Então vou trazer agora alguns exemplos aqui que geraram muito ruído e que muita gente, sem entender o que estava acontecendo, acabou gerando muito problema para a comunidade, tá? Então esse ruído, tecnologia tal vai matar a tecnologia tal. Simplesmente quando alguém fala que tecnologia tal vai matar a tecnologia tal, eu já nem leio o resto, porque já não é uma informação relevante. Antes, é importante a gente só notar uma coisa sobre o Node, tá? O Node ele é muito estável, tá? Então ele já está na comunidade há muito tempo. Ele já é utilizado por empresas de todos os tamanhos, tá? Então muita gente está usando o Node, então é um ecossistema seguro, tá? Então a gente consegue rodar nossas aplicações, a gente consegue rodar com performance, tá? Então tá tudo bem, não é um problema como o criador do Deno colocou, né? Que ele teria feito diferentes, etc. Não é tão assim, porque a gente não percebe tão facilmente essas diferenças, essas nuances que ele cita como uma coisa muito forte para a gente fazer uma mudança do Node para o Deno. Tá? Então isso é bastante importante. O Node ele é bastante estável, o NPM é estável, tanto é que o NPM foi comprado tanto pelo GitHub, e o GitHub foi comprado pela Microsoft. Então assim, é uma estrutura confiável, muita gente está construindo software baseado nele, então isso dá uma garantia pra gente que a gente está num ecossistema, que a gente está num ambiente seguro, tá? Então, um ambiente seguro por quê? Porque a gente está em ombros gigantes aí, tá? Então tem muita gente grande utilizando, tem muita gente grande que tem muita coisa a perder caso o ecossistema Node dê errado, por exemplo, ou caso o ecossistema Node pare de funcionar como deveria. Então a comunidade em si está bem cercada por isso. Uma outra coisa que é bastante importante é que o Node hoje ele é governado aí por uma fundação, então existe os patrocínios aí de grandes empresas, mas ele é governado pela comunidade. Isso é importante, tá? Então não é mais uma pessoa só ditando as regras, é simplesmente a comunidade votando e definindo qual é o caminho, ou qual o caminho que o Node vai seguir a partir dali. E essa maturidade do Node gera uma grande adoção, é por isso que todo mundo ficou um pouquinho apavorado, porque muita gente usa Node, e quando surge alguma coisa nesse sentido, esse ruído, entre aspas, do Deno ter surgido, todo mundo fica apavorado, porque tá todo mundo usando o Node, e aí, o que vai ser no futuro? E principalmente porque o Node, além de a gente rodar nossas aplicações no servidor, ele também é a base de ferramentas que a gente utiliza para o desenvolvimento web. Então, Webpack, enfim, tudo é baseado em Node. Mas fica tranquilo, não é o momento de pensar em mudança nesse sentido, nem nada. O momento agora é de analisar o que de bom essa novidade traz pra gente. Então, o que a gente pode repensar de forma diferente? E eu vou comentar um pouquinho mais em pontos práticos que a gente pode fazer com o Deno daqui pra frente. Eu vou comentar agora alguns fatos que geraram um grande ruído na comunidade quando eles aconteceram. E é importante a gente aprender sobre esses fatos. O primeiro fato foi quando uma dependência que estava no NPM ela quebrou milhares ou milhões de sistemas simplesmente porque o criador dela ficou meio bravinho lá e removeu essa dependência. Então foi a dependência do string pad, que é uma dependência de algumas linhas e que quebrou vários sistemas mundo afora. O grande detalhe, isso ensinou pra gente que o NPM, como repositório, ele precisava impor algumas regras que já estão aplicadas, então isso não acontece mais. O grande detalhe é,
O que a gente aprende com isso? À medida que o ecossistema cresce e ele começa a ser amplamente utilizado, vai surgindo essas necessidades de policiar um pouquinho mais, que foi o que aconteceu com o NPM. Então essa maturidade trouxe isso também. Obviamente, no momento que aconteceu, não foi uma coisa legal. Muita gente quebrou em sentido de as aplicações quebraram, enfim. Mas a comunidade se reergueu e organizou e corrigiu isso muito rapidamente. Tanto é que você não consegue remover mais um repositório do NPM, então você não consegue remover uma dependência do NPM mais. Além disso, as dependências agora no NPM, elas também passam por algumas auditorias de segurança, tá? Já para evitar esse tipo de coisa também. É por isso que você tem o NPM Audit, para você ver se tem alguma dependência sua com alguma vulnerabilidade sabida, né? Então, só que o pessoal já sabe que tem uma vulnerabilidade ali, e inclusive o próprio comando NPM permite que você corrija essas vulnerabilidades, trocando, obviamente, as dependências, as versões das dependências que tem alguma possibilidade de ter vulnerabilidade. Uma outra passagem que gerou bastante ruído, bastante discussão sobre se Node era um ambiente saudável ou não para se manter uma aplicação, foi quando o TJ, o TJ, que era um cara que tinha criado um monte de módulos para o Node, resolveu adotar Go e simplesmente abandonou, entre aspas, ele não dava mais manutenção mais em nada relacionado a Node. Isso gerou um grande ruído na comunidade, porque ele não disse explicitamente o porquê que ele tinha mudado para Go, ele simplesmente começou a gostar mais de Go e tá tudo bem, né? Então, em alguns momentos, algumas mudanças dessas, simplesmente só levanta poeira e ninguém consegue entender muito o porquê, né? Então, hoje o TJ, por exemplo, o TJ, ele continua criando coisas em Go, mas não com tanta facilidade igual ele criava em Node, né? Então, em Node ele tinha criado um zilhão de coisas, mas o grande detalhe, o que é importante da comunidade, quando ele fez essa mudança, todos os módulos que ele tinha criado, ele passou para a comunidade. Então a comunidade continua mantendo esses módulos. Então não gerou um impacto para a comunidade em si. E um ponto na história do Node que gerou grande apreensão, e esse realmente o pessoal ficou preocupado, foi quando surgiu um fork do Node chamado IOJS. O que acontece? No meio da história do Node, ele era desenvolvido pela Joyent, que é uma empresa. Tá? Então ele foi criado lá dentro da Joyent, e etc. Ele sempre foi open source, etc., mas ele tinha essa chancela da Joyent. A Joyent era dona dos trademarks, né? Então era dona da marca registrada, enfim. E o que aconteceu? A Joyent ela criou uma forma, como se fosse um conselho, para ditar as regras para onde o Node ia. E nesse conselho só tinha empresas grandes. E o grande detalhe é, como o Node sempre foi open source, então tinha alguma comunidade envolvida ali. A comunidade falou, não, mas quem tem que decidir sobre o Node não é um consórcio de grandes empresas, tem que ser a comunidade, que pode ser formada por pessoas dessas grandes empresas, mas não as grandes empresas definirem para onde o Node vai. E nesse sentido surgiu esse fork chamado IOJS. Eles tinham algumas características interessantes, então eles tinham que sempre ter a possibilidade de voltar a juntar, rodava sempre algumas especificações de JavaScript mais adiante do Node e tudo mais. No fim das contas, como que isso tudo foi resolvido? O Node ele foi passado para uma fundação, então ele virou uma fundação, e o IOJS ele foi mergeado de volta com o Node. Então eles juntaram de volta e agora todo o Node, tudo que a gente vê no Node acontecendo, ela é governada pela comunidade. Então é a comunidade que decide para onde o Node vai. E o que isso ensina pra gente? Que Node é muito forte na questão comunidade. Então, mesmo quando existiu essa pequena fricção aí da Joyent, que é a que tinha surgido, patrocinada, enfim, lá no começo, com a comunidade foi mais forte, criou um fork para isso, para resolver esse problema, e depois conseguiu voltar com essa versão, e hoje está tudo bem quanto a isso. Então a gente tem a questão de conseguir ter a comunidade lidando e gerindo esse software. É bastante legal. E hoje o Node ele faz parte do OpenJS, que é uma fundação que tem outras bibliotecas como o jQuery, por exemplo. E só para fechar aqui sobre esses ruídos que acontecem na comunidade, há um tempo atrás surgiu um ruído sobre o React. Então o React ele tinha uma licença que era uma licença permissiva, mas que tinha uma cláusula de exclusão. E ninguém entendia, ninguém leu essa cláusula. Simplesmente o que falava nessa cláusula era o seguinte, que o React é open source, você pode usar comercialmente, bababá, porém você não pode processar o Facebook. Né? Então o grande detalhe é, você não pode processar o Facebook, e caso você processe o Facebook pode te processar de volta. Então esse era o grande detalhe que poderia existir ali.
depois de vários ruídos e etc., o Facebook mudou a licença do React, agora é uma licença ainda mais permissiva, e removeu essa cláusula. Então, simplesmente a comunidade consegue se reorganizar para ditar o que é o melhor para a comunidade. E é esse o ponto importante aqui. Bom, o que é importante a gente entender dessas situações que já aconteceram tanto com o Node, com o React, ou com o ecossistema em JavaScript, ou da comunidade de JavaScript em si? Muita gente tem um overreacting sobre as novidades que surgem na comunidade. Então, surgiu o Deno, o Deno vai matar o Node. Tá? Então, é um overreacting. O que é o conselho quando surgir alguma coisa nova? Olha com calma, tá? Entenda o que está acontecendo. Tá? Então, quando surgiu o problema da licença do React, muita gente ficou desesperado. Calma, entende o que está acontecendo. Então, um grande detalhe é, calma, tá tudo bem. Mas o maior perigo de tudo é esse overreacting ser propagado de uma maneira desenfreada. Tá? E isso não acontece só com tecnologia, acontece com fake news hoje, com tudo. Então o pessoal dá esse overreacting e começa a postar as coisas e a gente lê isso todo dia. Então às vezes você lê o título de uma postagem e aquilo já te influencia negativamente. Então esse overreacting não é bom, gera muito ruído para a comunidade e nenhuma informação extremamente valiosa para a comunidade. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente reage para essas novidades, ou enfim, tudo que surgir na comunidade como uma novidade aí. Bom, e você deve adotar o Deno já? Bom, a resposta simples e direta, não, tá? Então, não. No momento, o Deno ainda está nos seus primeiros passos aí. Então, eu esperaria um pouquinho mais. Então, adotar ele em produção hoje, para mim, tá fora de cogitação. E o segundo ponto é, devo estudar o Deno ou não? E aqui eu vou contar para vocês o que eu faço quando surgem novas tecnologias ou novos conceitos. O grande detalhe, eu sou muito curioso, então sempre quando eu vejo alguma coisa nova, algum termo novo, independente de ser relacionado à programação ou tecnologia, eu sempre busco para saber o que é. Mas obviamente eu não preciso ser um especialista naquilo, tá? Então se às vezes eu vir alguma coisa sobre o universo, eu vou pesquisar, mas eu não preciso ser um físico para entender aquilo, ou um astrofísico para entender aquilo. Eu simplesmente mato a minha curiosidade sobre aquilo. E é exatamente isso que eu faço com essas tecnologias novas. Então, beleza, surgiu o Deno, o que eu vi? Beleza, vamos ver como que ele funciona. Vi um exemplo do Deno, um Olá Mundo no Deno, vi como o pessoal roda, vi como que ele é seguro, você precisa passar as permissões, etc., como que ele lida com as dependências, e beleza, em 10 minutos você faz isso, entende, tem uma clareza sobre o que está acontecendo, beleza, entendi que o Deno é isso, consigo criar a minha argumentação para não utilizar Deno hoje, já que o Node é mais maduro, enfim, você consegue argumentar sobre isso, tá? Esse é o ponto, tá? Então, você deve estudar Deno a fundo só se você tiver muito tempo sobrando. Então, assim, caso contrário, eu continuaria com a plataforma que vai te dar uma base de JavaScript e vai permitir que você entregue produtos de qualidade no mercado, que é o Node. Caso contrário, se você tem muito tempo livre, etc., aí tudo bem, você tem tempo para arriscar sobre isso. Bom, resumindo, se o seu tempo é escasso, invista em ser um programador melhor. Então invista num ecossistema que já está consolidado como o Node.js. E para ser sincero, eu acho que é até mais produtivo você investir tempo em executar aquele projeto seu que está na gaveta do que fazer um projeto com Deno agora. Tá? Então vai te trazer muito mais resultados positivos do que estudar uma tecnologia nova, tão nova nesse sentido, né? Então, e que não muda tanto, tá? Então eu acho que esse é o grande detalhe. Nada no Deno ali falou assim, caramba, Node agora, tudo que o Node fez foi por água abaixo. Então, para mim, se colocar lado a lado, legal, muito legal as coisas que o Deno trouxe, mas não vi nada tão assim, tão forte a ponto de falar, não, beleza, acho que realmente o Node corre muito risco. Tá? Então, nenhuma dessas características eu vi como extremamente fortes para deixar a adoção ali do Node. E uma pergunta que eu recebo demais, qual que foi a minha sensação quando eu fiquei sabendo que o Deno ia sair? Eu fiquei ansioso, apavorado, fiquei com medo? Qual que foi a minha sensação sobre isso? E a resposta parece muito simples, né? Eu não tive reação nenhuma. Era simplesmente uma novidade que surgiu, eu tratei de saber o que era essa novidade, só para entender aonde eu estava, como que isso me impacta, e é isso. Então a sua maturidade como programador tem que te preparar também para entender essas novidades que vão surgir até você. Então, será que vale a pena eu decidir se eu estudo Deno ou não? Enfim, então essa maturidade vai te trazer essa tranquilidade. Então, para mim, eu não tenho ansiedade, eu não tenho medo, eu não tenho nada nesse sentido, porque eu sei que é simplesmente uma novidade e que o tempo vai dizer aí o quanto forte ele vai ficar perante ao Node para que faça essa mudança fazer sentido, tá? Que hoje não faz, tá? Então não tem
não tem motivo real aí para você trocar do Node para o Deno. Em síntese, a tecnologia não me define como programador, tá? Então, se uma tecnologia que eu trabalho hoje no futuro deixar de existir, ou ela não ser melhor para aquele cenário específico, não tenha medo de mudar para uma outra tecnologia para resolver aquele problema bem resolvido, tá? Esse é o papel do programador que sabe o que faz e que tem maturidade na carreira. Não simplesmente ficar pulando de galho em tecnologia e não executar nada, tá? Então, você tem que saber qual a melhor ferramenta para aquele problema e saber utilizar da melhor forma. Então, de novo, foque em ser um bom programador. Foque em gerar valor para o seu cliente, para o seu contratante. Foque nisso, foque em entregar a solução ou a melhor solução para esse seu cliente, para esse seu contratante, tá? Isso é o mais importante. E para fechar aqui, como que a gente lida com essas novidades que surgem na comunidade o tempo todo? O grande problema que eu vejo na comunidade é que toda vez que surge alguma coisa nova, né, então uma ideia nova, um framework novo, uma biblioteca nova, enfim, alguma ideia nova, o pessoal sofre do FOMO, que é uma sigla que significa Fear of Missing Out, que é um medo, uma ansiedade de perder aquela novidade. Então, daquela novidade passar, daquele bonde passar, e eu não entrei naquele bonde. Tá? Então, muita gente faz isso sem analisar nada. Então, começa a ficar ansioso por aquilo, com medo daquilo. Tá? Então, como lidar com esse FOMO? Como eu comentei anteriormente, eu simplesmente identifico o que é aquilo que surgiu novo. Então, deixa eu entender o que aconteceu novo aqui. E é isso, eu não faço mais nada além disso, tá? Então, eu simplesmente olho para aquilo de uma forma crítica, tá? Então, a maturidade ajuda nisso. Então, você olha para aquela coisa nova, digamos assim, de uma maneira bastante crítica e entende como que aquilo te impacta. Então, reparem sempre que eu falo sobre maturidade, tá? Então, seja um programador melhor, seja um programador mais maduro para lidar com isso. E um grande detalhe, tenta sempre achar aquele ponto quando você olha criticamente, sabe? Quando eu falei aqui que eu comparei o Deno com o Node e nada gritou nos meus olhos falando, nossa, o que você tem que fazer agora é utilizar o Deno, porque o Node está morto. Isso não surge. Se você olhar criticamente, você vai entender quando que isso acontece ou não, tá? Isso é muito importante. Então olha criticamente para você ter essa ideia, essa intenção, essa formação de opinião a ponto de falar, ok, eu entendi o que é o Deno, eu sei o que é o Node, e eu entendi que agora não tem perigo, que é o que aconteceu comigo. Então, tá tudo bem, o Node vai continuar. Não vi nada de característica no Deno que me fizesse mudar do Node para o Deno. E é isso, entenda isso, tá? Para você controlar essa ansiedade, para você controlar tudo, tá? Então, para você controlar essa ansiedade, para você controlar esse emocional seu. Porque caso contrário, você não vai conseguir entregar nenhuma solução. Porque enquanto você estiver criando os primeiros passos de uma solução, vai surgir uma tecnologia nova que vai te fazer ficar ansioso de novo e que vai fazer você pensar que não tomou a melhor decisão para aquele projeto. Enfim, isso vira uma bola de neve que você vai ficar louco na carreira, tá? Então, você pode chegar até uma estafa porque você acha que nunca vai parar de surgir coisas novas. Então, controle isso. Leia, entenda o que está acontecendo, mas calma, esse é o grande detalhe. Bom, pessoal, uma coisa bastante importante. Nesse vídeo a gente não escreveu nenhuma linha de código. Por quê? Porque você pode entrar no site do Deno e ver lá um Olá Mundo. O grande ponto que eu queria trazer de atenção para vocês nesse vídeo não é simplesmente as especificidades puras do Deno, mas como que a gente lida com essas novidades quando elas surgem na comunidade. Tá? Então, tentar não extrapolar o emocional nesse sentido, ficar ansioso, criar uma comunidade de Deno, enfim, não ter sofrer por esse FOMO, né, nesse Fear of Missing Out. E muita gente, qual que é o grande problema disso? Muita gente vai querer adotar Deno agora para ser pioneiro. E o grande problema disso é o seguinte, se o Deno tiver algum probleminha, geralmente as pessoas vão ficar frustradas com isso. Então tomem cuidado para não ficar muito emocional ou relacionado emocionalmente com uma tecnologia, porque pode ser que ela venha a deixar de existir no futuro. E aqui eu não estou dizendo nem que o Deno, nem que o Node vai deixar de existir no futuro. Mas como alguém que já tem 20 anos, quase 20 anos de carreira e que já viu tecnologias irem e virem, é importante a gente ter essa noção que muita novidade vem, muita novidade passa e a gente continua como programador. Então é importante a gente ter essa mentalidade para continuar sendo saudável na área e continuar tendo resultado na área. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar aqui e mandar para um amigo, tá? Então, espalhe esse vídeo. O que é importante agora para a gente entender sobre o Deno não é criar um Olá Mundo, e sim entender os impactos dele para a comunidade
e os impactos dele para sua carreira, tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você a controlar um pouquinho mais essa ansiedade aí sobre o Deno, e eu te vejo no próximo. Valeu, até mais!